Boa noite, pessoal de São Lourenço e região. Estamos aqui no nosso segundo episódio do Metanoia Podcast. Hoje com ela, psicóloga, extremamente influente ao nosso olhar aqui em São Lourenço. Se apresenta para eles. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Vai sair à noite, né, gente? Isso. Horário nobre. Horário nobre, às 8 horas. Brincando. Então, vou me apresentar, né? Eu fiquei pensando como começar uma apresentação. Eu falo tanto de narrativa, de discurso, né, a respeito de si próprio, do consultório. Às vezes a gente para pensar, né, quem somos nós? Não, tô falando demais. Tô falando sério agora. Meu nome é Silvia, eu sou nascida em São Lourenço, eu moro aqui atualmente, fiquei um tempo fora estudando, voltei pra cá. Não porque quis, mas porque a vida me trouxe, né? Fui encaminhada para cá, né, consegui uma porta de emprego e vim trabalhar aqui com psicologia, né, que é a minha formação. Sou formada no Mackenzie lá em São Paulo. Nossa, legal. E desde que me formei fiz diversos cursos, né, procurei me especializar, procurei estudar por fora das grades da academia, né, que a gente sabe hoje que não é um ambiente tão propício, tão conclusório, né, que te dá tanto conhecimento como a gente espera da academia, né. Mas continuei estudando, mas assim, eu acho que para falar assim de uma biografia de conhecimento mesmo, eu poderia botar como mais importante assim no meu currículo, né? Porque não entra em currículo Lattes, não entra em nenhuma plataforma do MEC, mas o conhecimento que eu venho adquirindo através de certos influencers, né, que não são influencers, mas que são profissionais da minha área, que trabalham com a internet e que têm, assim como vocês, tentado proporcionar coisas positivas através da rede, né? Então eu estudo bastante com o Ítalo Marcilli, vocês já sabem, né? Eu não sei se o pessoal de São Lourenço conhece. São alunos, inclusive, do Ítalo, né? Que é um psiquiatra muito renomado, digamos que eu acho que ele é o grande expoente da saúde mental. Não digo só do Brasil, mas da América Latina mesmo. Claro. Nunca vi igual e me apaixonei. Depois que me formei, né, digamos que me libertei da academia e fui seguir meu rumo, me apaixonei pelo conteúdo do Ítalo, por essa questão do amadurecimento, né, de como o amadurecimento é necessário para que a gente tenha saúde mental, e comecei a estudar bastante com ele. Fiz um curso bem legal também, que eu acho que é um diferencial meu, em BH, no Hospital dos Olhos. Hoje eu sou screener também, não trabalho tanto com isso como gostaria por conta da minha situação. Como que é? Eu sou screener. O que é isso? Significa rastreador em inglês. Mas o que isso quer dizer, né? Em saúde dos olhos, existe uma síndrome de leitura, né, que atrapalha muito a alfabetização e a leitura com qualidade, né? E essa síndrome, por ela não estar nem no cérebro nem no olho, ela está no caminho de comunicação entre essas duas coisas, ela afeta muito a leitura, principalmente, né? Afeta a vida inteira, mas a leitura principalmente. Isso me enche os olhos, porque facilitar a leitura para pessoas que têm essa defasagem traz o quê? Traz educação, traz amadurecimento, traz, assim, o conhecimento que nos liberta, né? Que faz com que a gente possa ser melhor. Vocês entendem o que eu tô falando, né? Mas é isso. E aí eu faço rastreamento dessa síndrome. Eu sou a única no sul de Minas que trabalha com isso agora. Então é isso. Se você lê mal, né? Se você não gosta de ler por N razões, sejam elas fisiológicas, coceira no olho, dor de cabeça, né? Se você tem muita fotossensibilidade, pode ser que você tenha síndrome de Irlen, ninguém fala disso, tá? Mas é isso, trabalho com essa síndrome também. Hoje eu trabalho no consultório, né, que é a minha grande paixão, a psicologia clínica, né? Eu gosto de gente, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de conhecer histórias, eu gosto de narrativas. E é por isso que eu acho que eu me aproximei do trabalho clínico. Não pelo fato de que as outras áreas da psicologia, né, não te deem contato com gente, com histórias bonitas, né, dignas de serem olhadas, mas que a clínica, ela traz essa proximidade mesmo de uma maneira única, né? Um encontro entre duas pessoas sozinhas numa sala onde tudo pode acontecer, inclusive coisas ruins. Mas a gente está sempre ali se treinando, né? Eu falo a gente como nós, profissionais de psicologia, deveríamos nos comportar mesmo.
A gente está sempre ali tentando nos aprimorar, trazer segurança, trazer coisa de qualidade mesmo, trazer algo que de fato gere cura. Sim. Né? Porque o fim da psicologia é isso. Mas é a cura da alma. Te cortando um pouquinho, você falou a respeito, né, que às vezes pode ser que aconteça alguma coisa ruim. Eu acho que é interessante, se você puder, né, claro, uma obviamente, coisa ruim que já aconteceu, conta pra gente. É legal você falar. Graças a Deus nunca aconteceu nada ruim, assim, mas certo. É engraçado, porque quando a gente se forma, tem, sabe essas curiosidades bestas, assim, Sim. que todo profissional aprende quando acaba de entrar, dicas, assim, que te dão. Sim. Tipo assim, mantenha a sua poltrona mais próxima da porta do que o cliente, para que se aconteça alguma coisa, você sai correndo, né? É uma das coisas. Mas nunca aconteceu, assim, algo muito ruim. Né? Lógico que no exercício com saúde mental, a gente encontra personalidades que oferecem perigo para elas mesmas e para mim, né? Para o profissional. Mas existe amor, existe atenção. Então eu acho que, né, não é querendo ser mística, mas é querendo ser real mesmo, verdadeira, no sentido de que eu acredito que essa atenção, essa abertura a entender a doença, né, sem estar ali cheio de dedos, sem estar ali com receio, acaba, como que eu posso dizer, facilitando um ambiente mais seguro, né? Mas é isso, gente, né? Toda profissão tem seu risco. Assim, você já se apresentou e graças a Deus a gente já consegue aqui definir o que você tem gabarito para falar, o que a gente vai propor na noite de hoje aqui. E algo que vai extrapolar aqui, acredito eu que todas as pessoas que vão assistir aqui ao nosso podcast vão concordar comigo. Alguns assuntos aqui nem todos os psicólogos conhecem que a gente vai tratar. Mas especificamente, para que a gente se introduza nessa ideia aqui de psicologia, de apresentação, eu queria que você falasse um pouquinho por que psicologia. Né? Talvez foi referência familiar, foi um amigo, foi o que foi? Porque, né, como você disse, o ídolo Marcílio apareceu pós-formatura, né? Pós você estar formado. Todo esse qual contexto. foi essa influência, o porquê da psicologia, você se encontrou e como que foi? Fala pra nós. Essa pergunta é muito boa, porque nós, profissionais de saúde, somos instigados a escolher a saúde por questões pessoais, no sentido de que todo mundo que quer mexer com saúde espera-se que queira ajudar o outro, que queira colocar-se nessa posição de cuidado, né? E eu lembro que eu até, não sei se eu já falei a respeito disso com vocês, né? Mas existe hoje, dentro da formação em psicologia, uma desconstrução desse pensamento a respeito dessa ajuda, dessa doação, né? A maioria das pessoas entram na graduação de psicologia com a vontade genuína e clara de que querem ajudar pessoas, né? Que foi o meu caso. E isso é desconstruído, né? Porque, eu não sei, nós estamos num mundo autocentrado, né? Num mundo de pessoas egoístas, que não se, como é que eu posso dizer? Não ficam satisfeitas com esse tipo de resposta mais. Precisa ter algo lá dentro. Não sei se isso veio de Freud, provavelmente veio dele mesmo. Precisa ter algo ali dentro que pulsa por si só, para a realização dos próprios desejos. É meio como se fosse meio mentiroso a transcendência do fato de você querer se, de fato, deleitar com a vida do outro, né? Então, desconstrói-se isso dentro das universidades. E eu acho uma sacanagem, né? Porque é genuíno. Querer ajudar as pessoas é genuíno. E muitas pessoas, de fato, entram na faculdade de psicologia querendo entender os sofrimentos que a gente não pega, né? E foi o meu caso. É uma questão, assim, então, de que dentro das faculdades eles acabam com essa questão de que, assim, é interesse seu ajudar o próximo. Se não for algo de interesse próprio, isso não existe. É isso? Como eles tentam implantar a ideia de eles, é engraçado você ficar eles, né? Quem serão esses eles? Mas é bem por aí. O sistema tenta implantar a ideia de que todo mundo tem problemas muito graves mentalmente, que ninguém é saudável. Que ninguém é saudável. Então eles falam, acaba que você é levado a acreditar que você entrou ali para ajudar a si próprio. E mais uma vez colocam os estudantes nessa posição egoísta, né, em vez de cultivar ali aquela coisa legal e genuína que vem, né?
Mas assim, eu pessoalmente fui sim pra psicologia pra ajudar pessoas, mas eu dei um rolê antes, eu não foi minha primeira graduação. Eu estudei moda antes, por isso que eu gosto de roupa, essas coisas meio perua. É por isso, eu gosto. Eu gosto, é uma tendência, né? Minha avó paterna, que eu não conheci, mas dizem que ela era bastante apegada a esse mundo da costura. E eu gosto, né? É uma coisa que eu, enfim, tenho aptidão, gostava, fui estudar. Só que o curioso é que no primeiro dia de aula de design de moda, lá em São Paulo também, eu estudei na Anhembi, Morumbi, quase me formei lá em design de moda. No primeiro dia de aula, perguntou-se, né, a professora de desenho perguntou lá uma curiosidade sobre cada aluno. E a minha era que um dia eu ainda ia fazer psicologia. Fiquei mais uns 2 anos e meio lá dentro, sabendo que eu não estava no lugar correto. Não por falta de aptidão, mas porque realmente existia algo que me levava para o outro lado, que me levava para esse lado enfim, da saúde, né? Sim. Como um todo. E o curioso é que hoje, né, com um dos cursos do Ítalo que eu estou fazendo, a formação do Sim, eu estou estudando moda para a psicologia. Olha que legal. Voltada para atuação clínica. E é engraçado que às vezes a gente... questão da autoestima, de toda a influência. Não, a questão da comunicação visual do vestuário mesmo. Eu acho muito importante, né? Não é fútil. Não a superficialidade não é fútil. Não é fútil, né? de caridade com o próximo. Também, né? O serviço do estar apresentável. Mas assim, na questão clínica, no sentido de que a roupa comunica. Se eu levo tantas coisas em conta para analisar uma pessoa, né? Para tentar entender ali qual é a demanda, o problema, por que não a roupa? Que é escolhida a dedo, né? Às vezes não. Até o fato de não se escolher a dedo também diz muito sobre as pessoas, né? Enfim, é isso. O mundo dá muitas voltas e a gente acaba caindo, né? Onde tem que cair. Eu vou terminar de responder essa pergunta. Da onde veio essa coisa de ajudar o outro? Fica à vontade, você tem todo o tempo do mundo. Eu não tenho pais médicos, pais psicólogos, né? Minha mãe, ela foi professora de magistério há muito tempo. E aí abandonou a profissão para cuidar, né, de mim, da minha irmã mais nova. E meu pai, ele é representante comercial. Os dois não têm graduação, né? Das minhas 2 árvores genealógicas, assim, né, do meu pai e da minha mãe, da árvore genealógica, chegando até mim, eu sou a primeira mulher a fazer graduação na minha família. Que legal. Então não veio assim de uma aptidão de academia, entendeu? Não era algo da família, saúde, não. Não. Mas a minha mãe, principalmente, ela sempre teve esse apelo desse altruísmo, dessa coisa de doar-se, de dar, de tirar da onde não tinha para dar. Ela é pastora, né? Meus pais são pastores. Então, eu nasci com essa coisa, dessa curiosidade de que é o homem, o que a gente está fazendo aqui, por que a gente sente, por que a gente pensa. E aí, isso, o fato de ter convivido muito em congregações, ter subido muito a favela para fazer serviço social desde criança, me deu essa sede de entender o homem. E eu acho que foi por isso que eu acabei na psicologia. Me deu a sede e me deu, assim, vantagens também, né? Sim. Porque uma pessoa que ela vive trancada dentro da própria bolha, né? Eu não estou criticando, mas existe, né? Uma pessoa que ela não observa, né, aquilo que está à volta dela, principalmente no contexto humano, ela tende a achar que o mundo é uma repetição daquilo que ela é. Não sai do seu condomínio, não desce do seu carro SUV 4x4, não sabe que é pisar no chão molhado. E assim, tudo bem, tem gente que nasce nesse contexto mesmo, né? A gente não pode dizer que são pessoas ruins, né? Sim. Existe, né? E eu nem acredito que todo mundo tem que ser também igual, todo mundo tem que querer ajudar, né? Eu não penso dessa forma. Mas eu acho que quando você não experimenta, né, olhar e se interessar e ter curiosidade por esse mistério que é o homem, que para mim é um mistério sem fim, você acaba perdendo uma sensibilidade muito importante, né, a respeito até de quem você é mesmo, porque nós somos sociais, né, a gente está aqui conversando, então é isso, eu acabei crescendo com essa tendência e com facilidade para esses assuntos. Silvia, olha só, você falou do Ítalo já, e eu costumo repetir para todo mundo que eu tenho oportunidade, aquele jargão fácil do Ítalo do GW, né, do Guerreiro. Trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco. Não enche o saco. Até que ponto você consegue aplicar isso na psicologia? Uma vez que, às vezes, no consultório as pessoas elas precisam dar certa realidade daquilo que se propõe a viver, aquilo que está estabelecido ali.
Só que elas esperam do psicólogo uma certa empatia, um certo acalento, às vezes até um carinho no ego ali. E quando o remédio, você percebe que o remédio não é esse. Porque acredito que aconteça várias vezes. Acredito que aí você olha para aquilo e fala, tá faltando um pouco de realidade ali, tá faltando um pouquinho de, isso aqui é a vida nua e crua, meu filho, acorda. Você consegue aplicar? Qual que é a o fonte? trabalho sirva, seja forte, não enche o saco. A tentativa sempre é essa, né? Parece duro demais, mas na verdade é uma necessidade, né? Eu já arrumei, pra variar, eu sou meio polêmica, não sei, muita gente que vai assistir sabe. Colérica, de fogo, meio polêmica, então eu já arrumei treta na internet, né, por às vezes dizer que realmente existem alguns problemas psicológicos hoje, algumas doenças, principalmente as geradas pela imaturidade, né, que são trazidas exatamente pela falta, às vezes, desse tapa na cara, do tipo... É que é duro falar isso, né? Fica à vontade. É levado como um crápula, né? Mas é real. Às vezes, o que vai levar a pessoa pra frente é um soco bem forte para que ela vá. Sim. Alguém precisa ter coragem de dar esse soco. Alguém precisa ter coragem de fazer ali o que ninguém fez. E o que não quer dizer que isso venha distanciado, separado, né? Que exista uma impossibilidade de que essa coisa mais forte, essa intervenção psicológica mais forte, venha do amor. Esteja desalinhado. Do aconchego, não está desalinhado, né? Sim. Verdade. Eu acho que para quem é cristão, para quem tem entendimento da fé cristã, né, que conhece o Deus cristão, consegue muito bem fazer esse link entre a repreensão, né, a imposição de limites e a imposição de um caminho correto, né, com um amor aquela imensurável. Parte que, por exemplo, talvez fale hoje em dia, principalmente porque a nossa geração foi criada por pais que visaram facilitar muito a vida do filho, porque sofreram muito, né? Sim. Então agora o papel de dificultador, né, de mostrar o mundo é difícil, então eu vou dificultar para o meu filho, para quando ele chegar lá ele estar treinado, né, e não calejado, não aleijado por mim, não? Então é mais ou menos isso que falta, que o psicólogo tem que entrar e falar, olha, essa é a vida, encara. Não em todos os casos, né? Porque nós estamos falando de doenças psicológicas. Você imagina, se no corpo há trocentos e a gente que tem domínio de lupa, de tudo, né? Consegue ver. Imagina a área humana que a gente nem vê direito, né? Que ainda está em constante amadurecimento e a ciência. Sim. Então, não é lógico que não é todo paciente que vai chegar, que você vai virar, ô filho, trabalha, seja forte e não enche o saco. Mas eu posso arriscar dizer para vocês que realmente 90% dos casos são resolvidos com essa apresentação da realidade tal qual ela é. E você pode dizer que geralmente são pessoas mais novas? Não. Às vezes são pessoas mais velhas, tem mais de tudo. Que... Tem, gente, todos os tipos de pessoas. Né? Não, todos. Eu já vi adolescentes super maduros, sofrendo por problemas assim muito mais, assim, enfim, filosóficos, né? Não que estava correto também, né? Porque um adolescente não tem que servir, não tem que ficar enchendo o saco por causa de... Enfim, mas já é minha opinião, né? Mas assim, tem de tudo, né? É isso. Assim, 90% dos casos são pessoas que chegam no consultório com problemas ansiosos porque estão desinstalados da realidade, como você disse. Porque a realidade, ela é isso, tem amor, mas tem dor. Você tem um sofrimento inerente e não se quer mais sentir, não se quer mais servir, né, que é o ato próprio de ser humano, é o serviço, né, o amor é um serviço, é você dar e você fazer o que tem que ser feito, sem encher o saco, né? E as pessoas, elas chegam desinstaladas, assim, elas estão presas hoje, assim, no mundo virtual, no mundo das telas, elas não sabem mais quem elas são, a história das famílias, elas não sabem de onde elas vieram, para onde elas estão indo, porque nem os paradigmas morais, né, que a fé cristã trazia lá atrás, existem mais. Então nós não temos nem o ideal de perfeição mais. Sim. Não tem Deus, não tem ideal de perfeição. Mas agora eu achei interessante, porque ela entrou, né, nesse assunto, né, da moral cristã, algo que a gente não tem mais esse olhar transcendente para nada, né, tudo... aquele mundinho das telas. Tudo são neurotransmissores, tudo são comportamentos, tudo é muito horizontal. Muito horizontal.
vendo a partir dessa conversa que a gente teve, como é que funcionou essa questão, né? Pelo que a gente percebe, e eu acredito que sim, você é cristã, né? Sou. Essa psicologia e fé, como que você uniu as duas coisas? Tem uma vaga experiência, né, que eu fiz por 6 meses, né, faculdade de psicologia, e senti, de fato, essa dificuldade, e é uma dificuldade tremenda para mim mesmo, né? Porque algumas coisas batem de frente mesmo com aquilo que eu creio e está instalado em mim e não tem como mudar, né? Foi uma transformação, uma metanoia que, através da minha fé, por exemplo, aconteceu e não casava. Lucas e psicologia não deu certo, mas deu certo para você. Então, como é que você fez para virar essa chave e conseguir trabalhar nessa área hoje? Vou fazer um título polêmico. Psicologia e fé, é possível? É possível? Silvia Rangel. Gente, aqui... Peraí. Tem essa queijinha indo pra mim ou não? Não, eu não vi, acabou. Traz o Traz o Tomás da produção. E a produção nesse momento é de atriz. A galera gosta de polêmica. Da atriz semijoias. Atriz semijoias. Isso, aí ó, a gente trouxe também um quiche aí, ó, lá da Mais Sabor. Isso, são os mini quiches, né? Que tá tem bonito, maior também, esse aqui é menorzinho. Ele é fit, né? Low carb, então a grávida pode comer aí, ó. Eu já comi, inclusive tá já comi. Ela não Comi resistiu assim que ao começo da entrevista. Ela chegou pra mim, o que é isso aqui que tá bonito? E comeu, ele nem pediu pra gente podia não. Mandar um abraço pro pessoal então, da Mais Sabor lá, o quiche tá muito gostoso, muito gostosinho. Aprovado? Aprovado, obrigado, viu, gente? Agora não, talvez depois. Comeu um grandão também, né? Não, eu comi mesmo, não é merchan barato que eu comi mesmo. Deixa eu tentar começar a responder isso pra vocês, né? Como você faz pra dar as mãos da psicologia e da fé cristã, né? Sendo um ser humano, né? Porque um ser humano, ele não vive só de um conhecimento científico, ou só de uma profissão, ou só de um papel social. Ele não vive só de um papel dentro de casa, né? O ser humano, gente, é complexo demais. Nós somos 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, nós fazemos várias coisas, né? Então a gente não precisa cindir desse jeito. Essa cisão é algo, né, que veio do iluminismo lá atrás, no século XVIII, especificamente, né, quando Deus começou a ser colocado de lado mesmo, né, porque até então todas as ciências assim que estudavam a alma humana, aquilo que é propriamente humano e que a gente não pega, estavam relacionadas ao estudo da fé, ao estudo da moral cristã. Isso era assim no passado. Quem estudava o homem eram clérigos, eram pessoas que se colocavam no estudo também da fé, né? E isso foi rechaçado no século XVIII, e aí, né, em cima disso, depois, no século XIX, com Nietzsche, que aí teve a morte de Deus, né? Que em si é ridículo, Deus, né? Porque Deus não morre, né? Por isso é Deus. Acabou-se a possibilidade no imaginário do cientificista de que você pode muito bem ser um bom cientista e continuar a viver a sua vida espiritual como deve ser feito. Por quê? Porque a instância espiritual, ela é real. E você virar as costas para isso é um portal de neurose. Como assim? Legal. Como assim? Não tem espiritual, não. Não existe, vou fingir que não existe essa devoção, essa necessidade de algo para adorar, de algo a se espelhar. Isso é humano, né? Isso é nosso, nós adoramos por natureza, nós somos adoradores de natureza. E se nós não adoramos a Deus, acabamos adorando outras coisas, como, né, nós mesmos, né? Que aí o Nietzsche ele trouxe isso, né? Um culto de adoração a ele mesmo, né, a si mesmo. Wagner, né, que viveu ali na mesma época que ele, que era um grande amigo dele, adoração ao quê? A música. Começaram, né, os grandes concertos, né, muitos pagãos também, né, relacionados a instituições governamentais que eram adorados por fiéis. Então, toda essa coisa desse ateísmo seguro e científico, assim, foi um jogo muito bem feito, né, ali pelo pessoal que tinha interesse, claro, né, porque o próprio Lacan também diz que a vivência dele em psicanálise foi uma tentativa clara de acabar com o pensamento cristão. Nós temos pensadores dentro da psicologia que falam isso claramente, que o que eles queriam o tempo todo não era estudar o homem, era acabar com a fé cristã.
Caramba. E eu acho isso uma besteira, uma grande, assim, disfunção para a sociedade, porque eu sei, pela minha história, o quanto, assim, tirando a parte da fé, né, a parte pessoal, a parte pensando clinicamente agora, o quanto ter uma fé, ter uma vivência espiritual é um excelente organizador psicológico. Excelente. Uma pessoa que tem uma vivência espiritual bem estruturada, conhece a própria fé, sabe o que está acreditando, sabe quem está cultuando, que Deus é esse, ela tem vantagens, ela é mais organizada. Ela consegue amar e trabalhar, né, de uma forma que não é tão comum ver em uma pessoa muito desestruturada, né, espiritualmente. Pode ser que um ateu trabalhe bem? Lógico, gente. Pelo amor de Deus, não estou falando também que você trabalhar, ser feliz, você precisa ser cristão, né? Não é isso. Mas, gente, é inegável que a fé traz benefícios para o ser humano. E eu não vou deixar de defender isso, né? Eu posso vir a sofrer represálias, perseguições, porque eu optei por isso, é algo que é real para mim, né? E eu prefiro apoiar a verdade até o fim, por mais que ninguém goste, por mais que, enfim, que a maré esteja indo para o outro lado. Como eu concilio isso dentro de um consultório? Isso, essa é a questão. É engraçado porque o que as bases filosóficas, antropológicas, né, e antropológicas, né, é o estudo sobre o ser humano, né, sobre a sociedade e tal, que eu acredito hoje, que eu uso para o meu trabalho, elas têm bases muito parecidas com o pensamento cristão. Não bate de frente, é porque você ficou 6 meses só, e a academia não quer cristãos, entendeu? Não quer o pensamento cristão. Hoje eu tenho dó dos meus colegas, dó não, né? Dó não. Mas assim, eu penso assim, no contexto lá de trás, de como foram perseguidas, né, as minhas colegas que se mantiveram cristãs por toda a graduação. Como eram perseguidas, como eram ridicularizadas. Porque é isso, é meio doido falar isso a respeito das faculdades de psicologia, mas é real. As faculdades de psicologia hoje não são um território assim seguro mentalmente. Eu vejo pessoas entrando saudáveis no estudo da psicologia e saindo doentes. Eu conhecia, inclusive eu estudei com algumas meninas, o sonho dela era serem psicólogas. E depois, né, a gente se afastou, se formou e tal. Eu fui fazer meus concursos e elas, né, conseguiram, graças a Deus, aí fazer faculdade. Mas eu não sei nem se foi graças a Deus, porque as meninas, assim, a primeira instância do que é visto, meninas saudáveis, né, meninas femininas, enfim. E quando vi isso não, infelizmente, não é só a psicologia em si, né? Infelizmente, há outras vertentes ali, inclusive ali da área de humanas, principalmente. Sempre as ciências humanas. Cara, as meninas vieram transformadas, cara. Isso no que se refere à autoestima. As pessoas, elas começaram a problematizar a realidade em tudo que elas viam. Tudo se problematiza. Não que não há problema, mas que nem tudo há, entendeu? Problemas existem, mas nem tudo tem problema. E elas voltaram assim, vieram problemáticas, e ficaram até, desculpa falar, cara, ficaram até feias as meninas, né, cara? E as meninas até que era legal, mas tudo para elas era motivo de rebeldia, e eu vejo essa preocupação que você fala, porque às vezes a faculdade ela não se preocupa tanto em formar o profissional em excelência. Acadêmicos, né? Mas talvez, né, assim, formar recrutas. É isso que acontece hoje. E tem gente que, se você mostra essa realidade, porque, gente, é uma realidade. Quem viveu dentro da academia lá no centro de São Paulo sabe. Isso é realidade nas ciências humanas. Se você mostra essa realidade, a pessoa não acredita, acha que você está inventando, que você é doido, teoria da conspiração. Né? Mas é real. Eu vivi, presenciei e por muito pouco eu não caí nessa. Sim. Por muito pouco, né? Graças a Deus. Grande verdade, eu agradeço a Deus por não ter me deixado assim perder os meus ideais, as minhas virtudes, né? O foco nas coisas que realmente importavam. Sim. Né? Por que isso acontece, né? Se formam ativistas e não profissionais, porque de fato estão preocupados com isso, e porque por outro aspecto. Lembra quando eu contei que tinha sido quebrado essa proximidade entre o estudo da alma e o estudo da fé? Sim. O homem, ele é um ente, né? Ele é algo que existe e que ele não é só biológico e fisiológico. E o que a gente está querendo dizer com isso? É que é impossível você estudar o homem com exatidão e trazer benefícios para a sociedade
estudando da forma que é feito hoje. No sentido de que hoje olha-se para o homem como um amontoado de células, ou seja, algo puramente concreto, material, que tem comportamentos, reações químicas e fisiológicas no cérebro, e é isso. Traduzindo, colocou o ser humano como qualquer outro bicho da natureza. Como qualquer outro bicho da natureza, como essa mesa. Sim. Tem uma finalidade, ele tem uma finalidade ali, mas que assim, não há nada além dela. é tudo fantasia, né? Essa coisa de pensar, as emoções, essa complexidade, né? Essa capacidade que nós temos de manter um diálogo por 2 horas, não é levado em conta mais na hora de estudar o homem. Quais eram as ciências que faziam isso antes de que o iluminismo, né, quebrasse, né, as tradições lá de trás e trouxesse essa ciência materialista, positivista e burra? Sim. Não burra, assim, porque é inútil, mas é porque ela é desligada das outras coisas, ela não presta pra nada. Sim. Antes, as outras matérias que estudavam o homem eram a religião, a filosofia e as artes, né? Essas 3 matérias eram de extrema importância para estudar o que era o homem. Então, se a gente não voltar a torcer, sei lá, se graduar, e quem tem interesse em fazer psicologia, se graduar, enfim, se aplicar mesmo, ter diligência nesse caminho, né? Porque enfrentar uma academia emparelhada, politicamente, principalmente, é um saco. Sim. Eu não quero. Eu pretendo não mexer com isso, mas eu tenho certeza que vai ter gente que vai querer. Para tentar ajudar que seja reajustado esse paradigma do pensamento do que é o homem, como a gente estuda ele. Não é um amontoado de reações químicas, gente. Tem mistério. Tem mistério, entendeu? É uma coisa que... algo de transcendente. Tem algo além. Tem algo que é superior a nós. E nós nos linkamos a isso. De posição, né, política, lá de cá, lado de lá. Eu acho que assim, na psicologia, a área das ciências humanas, é tudo tão maior que isso, e tudo tão mais importante do que isso, né? Porque olha como você pode tirar a pessoa de situações entre vida e morte, ou pessoas entre ter uma vida destruída, né? Uma vida mal vivida de fato, para uma vida saudável. E as pessoas usando isso para qualquer um dos lados, não me interessa qual lado político que seja, usando isso para politizar e recrutar pessoas para os interesses próprios, né? E psicologia é algo lindo, algo maravilhoso, né? Você pode mudar, transformar a mente daquela pessoa para uma vida saudável. E as pessoas pararem de se preocupar com isso para colocar recrutas, né, para o seu lado político. Isso é terrível, isso é diabólico no cenário atual, né? É a representação clara de que o mal existe. Sim. Não duvidem nunca de que o mal existe. A tendência da inteligência hoje, né, de psicologia, é você dizer que todos aqueles que são maus porque sofreram muito no passado, construção social, sofreram muito no passado, não tiveram uma criação decente, aí começa, né, a cavucar a história da pessoa para tentar justificar o porquê uma pessoa tem coragem de fazer uma maldade dessa, de tirar um adolescente de 17 anos do seio dos pais e enfiar um monte de lorota na cabeça dela até que ela se desconstrua e não sobre nada. Entendeu? Que é isso que nós vemos hoje no consultório, né? Se desse certo o que tem sido feito, os nossos consultórios não estariam lotados de pessoas ideológicas clamando por um pouquinho de normalidade, no sentido clamando por um solo firme para existir, clamando por referenciais claros. Sim. Que é isso que nós vemos hoje, pessoas clamando pela própria realidade, que ao mesmo tempo que estão aqui instaladas materialmente, já foram levadas há muito tempo. Sim, o jovem ele sente essa necessidade radical de mostrar para ele que a grama é verde. Ponto, não tem mais o óbvio. E aí você já sabe quem que já fala isso, né? Chester, não é? Ou não? Chester, né? É mesmo. Então, assim, eu vejo que há esse risco. E se fosse para você, Silvia, que já é um convite, né? Se fosse para você dar uma mensagem para hoje, para aquele estudante que está prestes a entrar em janeiro, está querendo entrar na faculdade de psicologia. E ele se vê como assim, eu sou cristão, né? Eu quero manter isso aqui. Qual é a mensagem que você deixaria para ele? Então, peraí. Pro corte, né? Silvia manda um recado para você, jovem que quer ser psicólogo e é cristão. Vamos lá, Silvia.
Ai, gente, eu queria estender esse recado antes aos pais, né? Porque Legal. Isso também é algo que tem que ser voltado a... Gente, pelo amor de Deus. Jovens de 16, 17, 18 anos decidindo sozinhos o que vão fazer da própria vida. Isso. É assim... Não, primeiro, crescem dentro de bolhas. Não podem sofrer nada. Não podem saber que a grama é verde. Não podem entender a morte, não podem entender o sofrimento, não podem sentir nada. Chega a 17 anos, e aí? O que você quer fazer da vida? Gente, pelo amor de Deus. Como que vai né? ser? Não existe, entendeu? Então, pais, se responsabilizem. Usem a autoridade de vocês sobre o filho de vocês, né? Para com essa ladainha de que o filho não vai amar se vocês forem um pouquinho mais duros. Isso não existe. Na verdade, a criança, ela clama. A criança e o adolescente, eles clamam por limite. Né? E isso é uma vontade. Eu vejo no meu filho de 2 anos. Às vezes ele faz coisas para me testar. Ele já tem 2 anos, ele já me bota contra a parede. Às vezes ele faz coisinhas que eu olho e vejo nitidamente que o que ele quer saber ali, até onde ele pode ir. Então, se você não fez até hoje, ou se você está tendo filhos hoje, comece a dar limite, porque é preciso. Assim como o corpo tem pele para dar continência, né, dar contorno, dar formato, da identidade, né, que está ali, né, nas digitais, a psique, né, os nossos conteúdos internos, as nossas vontades, os nossos desejos, eles precisam receber contorno de fora, enquanto não tem maturidade para ter esse contorno sozinhos. Sim. É preciso os pais aconselharem, estarem em cima, sim. Vai fazer as coisas como tem que ser feito, né? Volta um pouquinho lá atrás. Nem tudo foi ruim na tradição de uma família, mas tem que tomar cuidado com as palavras que falam. Eu ia falar conservadora, mas não é bem isso, não. Senão o pessoal já remete aí, pronto, política, não tem nada a ver com isso que ela tá falando, gente. Mas uma família assim mais estruturada, mais atenta, mais próxima, que almoça olhando nos olhos e participando, entendeu? Sim. Gente, retornem a essas coisas que deram certo lá atrás. Né? O conservadorismo, né, aproveitando para falar disso, né, o conservadorismo não é ser idiota, como é que fala? Retrógrado, igual todo mundo fala. Mas o conservadorismo é isso, é você dar vazão para aquilo que deu certo. Conservar aquilo que deu certo. Né? Então é isso, conservem o que deu certo na criação de vocês, sem medo de que o filho de vocês pare de gostar. Bote limite nos filhos de vocês. Estejam atentos quando eles estão dentro da graduação, dentro das universidades, porque dentro do muro das universidades, a sensação que eu tenho é que os professores, eles se acham os donos dos alunos. Eles podem fazer o que quiserem com o gado deles. Sim. Eles não têm um pingo de respeito, tá? Isso eu tô falando pela minha experiência e pelas histórias que eu escuto. É lógico que nem todo professor é assim. Graças a Deus eu tive um professor excelente na graduação, o Paulo Pacheco. Queria mandar um beijo pra ele, eu vou mandar pra ele assistir. Legal, manda sim. Doutor, você salvou a minha vida. Ele salvou a minha vida lá dentro do Mackenzie. Abração, Paulo Pacheco aí. Se não fosse ele você, é top. eu convidaria. Provavelmente eu não estaria aqui mesmo. Então é isso, né? Estejam atentos no que o filho de vocês está estudando. Né? Tenta dar um checklist, pelo menos ali na bibliografia, né, do curso. Não deixe as coisas largadas desse jeito, né? O filho é herança, é uma coisa assim, é o mais importante que vocês têm, né? E para os adolescentes, né, que estão, porque eu sei que a sede é grande. Sim. A sede é grande, cara, porque o papai, ele é perfeito, né? E tem demanda pra caramba, então as pessoas querem saber de psicologia, as pessoas... Eu juro pra vocês, muita gente que eu falo que eu sou psicóloga responde, eu queria tanto fazer psicologia. Todo mundo tem desejo, todo mundo quer, porque é o mistério. Sim. A gente é atraído pelo mistério. Sim. Então, mantenham essa curiosidade do mistério. Não deixa ninguém chegar para vocês e apresentar um conjuntinho de matérias rasas, que te incitam uma posição de revolta, porque a revolta não faz vocês crescerem, muito pelo contrário, estagna vocês numa posição de militantes, revoltados, incapazes, às vezes sofrendo, tá? Porque essa postura traz, sim, sofrimento psíquico, às vezes incapacidade de fazer o que vocês têm que fazer na faculdade. Então, mantenham-se em curiosidade, busquem saber, vão procurar conhecimento em psicologia fora das universidades. Sim. Tem muita gente boa na internet, tem muitos livros bons. Gente, é que assim, dá para dividir uma régua, né? O que eu aprendi dentro e o que eu aprendi fora da academia.
não se deixem enclausurar pelas grades da academia. Vocês são livres. Vocês não precisam agradar professor nenhum, né, que tenta impor para vocês goela abaixo, que vocês virem as costas para o que foi ensinado para vocês dentro de casa. Valorizem o que o pai de vocês falou, o que a mãe falou. Eu sei que é difícil, porque eu sei o que é ser adolescente. E eu fui uma adolescente terrível. Então eu sei muito bem o que é ser adolescente. Eu sei que é difícil, né, obedecer, escutar o pai e mãe, mas façam esse esforço. Resumindo, essa mesa aqui pelo é menos... o terror dos diretores de escola. O Lucas também, eu também. Foi um menino muito bom. Assim. Abel do Humberto, eu digo, né? Abraço, Fabiano. Sueli. É isso. Silvia, antes da gente dar continuidade nos assuntos que a gente programou, o pessoal, a gente proporcionou uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Sim. E eles fizeram algumas perguntinhas aqui e eu vou fazer para você, passar para você essas perguntas. Quero que você responda assim, com máxima sinceridade. Só lembrando antes dela comentar que esse programa é um oferecimento, né, do Baby's Pizzaria, tá nos patrocinando, e inclusive mandou uma pizza muito gostosa pra gente. O pessoal vai trazer. Baby's, muito bom. Vai Baby's trazer. dá aula de fazer pizza saborosa. Muito bom, viu? Deixa eu ver, vamos ver que pizza veio hoje do Baby's. Lembrando que o Baby's se prontificou, assim como a Mais Sabor, de todas as vezes trazer aqui algo para nós. Nossa, olha que coisa linda. Gente do céu, olha só. Deixa a produção tirar aqui, ó. Ô, produção! Aí, gente, olha só. E, gente, olha que beleza, que preparou especialmente para o Metanóia Podcast e para a Silvia Região. eu vou falar para você que falar em produção, eu nunca vi uma produção tão bonita. Eu vou te falar. Esperto. Esse é esperto. Por favor, produção. Aqui, vocês nem ficam olhando muito, porque a hora que acabar o podcast aqui, eu vou levar tudo pra casa. Nossa, você tá no contrato? Tá no contrato. Tava nas letras pequenas. Pra gente tirar, né? Brincadeira, gente. Mas um abraço aí pro Baby's aí. Lembrando que eles trabalham também com lanche, com refrigerante, com petisco. É um lugar pra você levar a família, os amigos aí e aproveitar, que eu tenho certeza que vai satisfazer todo o desejo, o apetite de qualquer pessoa, com qualidade, com satisfação. Só não vai satisfazer todo desejo, que não é Ralph Martin, né? Senão a satisfação de todo desejo. Nossa senhora, às vezes a referência é difícil pra todo mundo pegar. Cultura inútil com Lucas Negreiros. Mas enfim, o pessoal que eu quero vai entender. Então beleza. Silvia. Não quer uma pizza? Não, eu vou comer depois, porque senão eu não consigo falar. A gente vai comer, porque como? Eu fiquei um Como? dia inteiro sabendo que é mais sabor ia levar. Não, eu vou comer depois, ia com trazer certeza. pra nós e que o Baby's ia mandar uma pizza pra gente. Gente, ó, que coisa mais linda. Borda recheada de cheddar. Nossa, que maldade. Eu já não lembro. Gosto assim. Que você fez, assim. Não, mas eu refaço. Mas acho que a gente deu uma parada, não foi isso? Ou teve uma pergunta? Porque se teve alguma pergunta, eu já esqueci. Não, a gente vai entrar na pergunta aqui. A gente, ó, agora a gente deixa eu dar A pergunta dos participantes, né? A pergunta da internet. Isso. E são muitos, por sinal, viu, Silvia? Você foi bastante aclamada para estar aqui. O povo gosta de polêmica. O povo gosta de gente que... É muito polêmica? Eu já fui bem mais. Bem mais. Meu Deus do céu. Hoje em dia eu sou mais quietinha. Hoje em dia eu ando ocupada. Quando a gente começou esse podcast, algumas pessoas devem ter pensado assim, putz, aqueles dois juntos. Só vai falar besteira. Vai dar B.O., vai chamar o de feio, vai falar muito correto, bobeira. morreu, né? Aqui, cara, aqui não tem nada disso. Não, ainda tá segurando. Mas o respeito humano ainda tá pairando. Eles vão ver até qual episódio. A gente tá no segundo. Vamos ver até qual episódio a gente não tá conseguindo manter. Vai sucumbir à falta de respeito humano. Mas vocês vão ter que pensar num advogado. Pra já botar na equipe. O advogado patrocina a gente. Porque aqui, com certeza, logo mais precisaremos de advogado. Mas, Silvio, mandaram aqui umas perguntinhas, inclusive eu separei algumas da Ana Letícia Miranda, que segue bastante a gente lá no... Você conhece? Conheço. Uma amiga minha. Uma família? Amiga de infância. Legal. A Ana Letícia é bem assídua lá nas nossas redes sociais. Ela é terrível. Ela mandou pra gente, inclusive, logo mais estará aqui entre nós. Que ótimo. Sentará na cadeira que Vossa Senhoria está sentada. Ela é uma pessoa muito legal. Gosto muito.
Ana Letícia perguntou, ó, como conciliar a vida profissional com a vida materna? E essa é uma pergunta muito importante. Inclusive, a minha esposa, a gente teve filho há pouco tempo também, ela é estudante de Direito, ela tem todas as suas preocupações lá também. E ela já encara, com criança com 2 meses, os desafios, né, desse tempo. E você agora passou por essa fase do recém-nascido, do neném, a criança está ali com seus 5 anos? Não, ele tem 2. Nossa, 2 anos. E eu tô grávida de novo, né, gente? E você tô tá grávida novamente. Novo. Então, em junho, vou viver tudo de novo, essa doideira, né? Ainda não sei. Não estou com pressa. Cláudio. O meu marido tá pensando em Ítalo. Só que aí eu falo assim, amor, vão pensar que a gente tá forçando muita barra. Vão achar que a gente somos. Vão pensar que a gente é os maiores tietes do Ítalo do Brasil. Mas talvez nós sejamos mesmo. O que eu posso fazer? Né? O planinho, trazer o Ítalo aqui em São Lourenço pra fazer uma... Trazer aqui, ele não gosta muito de podcast, mas aqui é diferenciado. Eu acho que ele viria. 2 alunos, trouxemos uma aluna sua. Só que aí ia ser tipo assim, né? Ele ia sentar aqui e aí ia ficar todo mundo assim, ó. Só escutando, porque é muito conteúdo. Eu perguntava pro cara, mano. Eu vou perguntar pra ele, ele é fraco. Ele é fraco. Então, não enche o saco. Trabalha, seja forte. Como conciliar, né? A Ana perguntou isso porque a Ana é mãe também, né? Ela também tem 2 meninos. Eu falei, ela também. Eu nem sei se o meu segundo é menino, né? Mas, como eu faço hoje, gente? Eu tento levar a vida como ela é, assim, facilitando, sabe? Dar a cada dia o seu próprio mal. Não que cada dia seja um mal, mas entender que, assim, as adversidades eu tenho que viver ela cada dia de uma vez. Eu tento não ficar muito ansiosa, tentando dar conta de todas as coisas, porque eu compreendi que eu não vou dar conta mesmo de todas as coisas, nem no trabalho, nem como mãe. Eu não sou Deus, eu não tenho essa onipotência toda, então... eu conto, assim, às vezes com entendimento, né, das pessoas, assim, de que às vezes pode ser que eu atrase 5 minutinhos. Sim. Eu tô sem neurose nesse sentido, né, sabendo que eu não vou ter mesmo o mesmo pique, a mesma exatidão, como eu tinha quando eu ingressei na psicologia. Eu não era mãe, né? Só por você. Eu trabalhava muito, chegava a trabalhar 3 períodos por dia. Né? Eu trabalhava no APAE quando eu formei, aí eu ia pro consultório de manhã, vinha pro APAE à tarde, voltava pro consultório à noite. Fiz muito isso até grávida. Depois que o Saulo nasceu, diminuiu bastante meu ritmo de trabalho, óbvio, né? Eu tive que fechar a agenda por um tempo. Passou um tempo eu saí do APAE também, então eu fiquei bastante, né, voltada para a maternidade, mas eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer o que eu faço, então eu ainda não pensei em abandonar 100%, assim. Não acharia ruim também se tivesse que fazer, ou porventura, sei lá, a vida me encaminhasse a abandonar o profissional, ficar em casa. Sendo que ser mãe também é uma profissão, né, gente? Ser mãe é difícil pra caramba, né? Precisa de uma dedicação que não existe nas outras profissões, digamos. Sim. Que é a profissão mais importante, mais complexa de todas. Então é isso, eu tento ficar calma, não ficar ansiosa, fazer o que dá e não me culpar pelo que não ficou perfeito, nem pelo que eu não consegui fazer, né? E uma outra coisa que eu aprendi há pouco tempo, né, com o Ítalo, falar dele de novo, né? Mas assim, nós não sabemos. Nós não sabemos o potencial que existe em fazer cada dia um pouquinho. Nós achamos que pra gente realizar grandes coisas, pra gente, enfim, fazer bastante coisa, fazer o que queria fazer, servir o tanto que gostaríamos de servir, principalmente à sociedade, a gente precisa fazer coisas estratosféricas, né? Ritmos de trabalho absurdos, assim, esquecer de todo o resto. Na verdade, não, nós temos uma capacidade absurda de chegar muito longe, fazendo um pouquinho a cada dia, construindo as coisas aos poucos, as coisas vão acontecendo. Né, o mundo ele reage ao que é bem feito, ao que tem amor ali investido. Então é isso que eu penso. Aos poucos, eu não vou dar conta de tudo e seja o que Deus quiser. Eu acho interessante você falar isso, Silvia, porque é um grande medo das mães, né? Porque a mãe, no contexto atual, essa mãe ainda ela estuda, às vezes ela estuda, ela trabalha, aí ela tem que dar conta dos afazeres de casa. Aí ela ainda tem ali toda a complexidade da família, a complexidade dos pais, que às vezes já estão de idade, que precisam dar um certo suporte.
E uma das conversas que, inclusive, eu tive com a minha esposa um tempo atrás foi a seguinte: é enxergar a grandiosidade das pequenas tarefas a serem cumpridas, né? Peraí, eu não fiquei 30 minutos plagiando o meu filho. Fiquei 30 minutos com o meu filho. Eu dei atenção, eu brinquei, eu ensinei, eu repeti palavras para que ele também repetisse. Eu não lavei um prato, eu lavei o prato onde me foi dada a refeição do dia, onde eu consegui me alimentar. Enxergar beleza nessas coisas, enxergar onde, porque às vezes a mulher acredita que as tarefas dela são rasas, são fúteis, e não são, cara. Eu chego em casa, quando eu vejo qualquer coisa que ela fez, para ela talvez seja algo tão vulgar, tão acessível, tão simples. E para o homem, que o homem ele trabalha já numa outra pegada, onde as coisas objetivas ele talvez seja mais belo, a gente vê beleza nisso. E a mulher, ela quer um montoado de coisas. Eu acredito nisso. Quando o amontoado de pequenas coisas faz a diferença, né? E fica aqui um apelo para todo mundo, né, cara? Porque as pequenas coisas, porque às vezes a gente não trata bem o filho, não trata bem o nosso esposo ou a nossa família, porque acha que as coisas precisam ser feitas em grande quantidade, quando elas precisam ser feitas com amor. Independente da coisa qualquer que ela seja, né? Ela sendo feita, ela vai ser boa, ela vai ser perfeita. Veja como tudo está linkado, né? Isso que você está falando, com o que a gente falou no começo aqui a respeito da ansiedade, da falta de posicionamento na realidade, né? Você só consegue entender a beleza do trivial, a beleza do banal, igual daquela frase lá do Chesterton novamente, né? Que não há nada mais belo do que pais comuns, filhos comuns, uma família comum, né? Esse distanciamento da realidade, né, que é provocado hoje por conta do nosso contexto, né, por conta do mundo das telas, o mundo autocentrado, o mundo das ideologias, faz com que a gente perca essa sensibilidade que eu estava falando naquela hora, essa sensibilidade de conseguir vislumbrar o que tem de bonito num prato colocado em cima da mesa, né, o que tem de bonito numa toalha. O que tem de bonito ali você expor aquela comida legal? E eu acho sim que as mães sofrem muito, a mulher que fica no contexto doméstico, ela sofre muito a acusação hoje em dia, de que ela deveria estar fazendo mais, que ela deveria estar fora de casa, ganhando dinheiro, pondo comida na mesa, porque é folgada, vai ficar dependendo de homem. Olha como existe maldade, né, no viés ideológico. É uma merda isso. Eu tenho um ranço absurdo a respeito disso, né? E vou falar mesmo desse movimento feminista que perverte, né, Vou falar. Falou mesmo. Não tinha colocado como pauta, mas falou. Não sou feminista, não concordo com o feminismo como ele é. Eu acho que qualquer pessoa que se dá para estudar o feminismo, em sã consciência, não é feminista, né? Mas elas acham que estudaram, né? Então também tem direito de se manter na ignorância, né? Não tem como se acordar todo mundo. Mas é um movimento que eu vejo hoje destrutivo, tanto para essas jovens que estão nas universidades, né? Se enfeiurando, destruindo a si mesmas, né? E que a maioria delas estão sim em sofrimento psicológico, tomando benzodiazepínicos para conseguir acordar, para conseguir dormir, mas não assumem a posição doente, porque também relativizam a doença. É uma doença, é uma coisa muito complexa o que a ideologia faz com o ser humano, né? Não só prejudicam essas jovens que não aceitam mais ser o que são, como essa mãe que fica em casa, né? Que é atacada por esse movimento, como se ela tivesse mesmo que deixar os seus filhos, sei lá, com quem, do jeito que for. Também não estou criticando quem deixa o filho aonde é necessário, né, gente? Tem que ter discernimento da realidade, é disso que nós estamos falando. Sim, tem gente que precisa. Mas hoje em dia é isso, a mãe bem vista é aquela que deixa o filho para trabalhar, independente das circunstâncias, né? Aí a mãe escolhe, a mãezinha vai lá e escolhe, né, parar de trabalhar para estar com o filho. Quantas julgam? Quantas apontam para essa mãe? Quantas mulheres hoje casam, né? O caso da Bia, casou. Vocês casaram, né? O casamento foi lindo, gente. A noiva tava maravilhosa. Foi uma das noivas mais lindas que eu já vi. Padrinhos escolhidos a dedo. Foi algo sublime. Foi muito bonito. Mas enfim, eu fico imaginando quantas pessoas não olham, entendeu? Para esse padrão tão bonito, essa coisa tão bonita que vocês construíram e julgam negativamente porque acreditam que é errado essa coisa mais tradicional. Sim.
Sempre deu certo, né? Porque... Sempre deu certo, entendeu? Assim, a geração dos nossos pais, né, e as gerações mais novas, então nem se fala, se divorciam muito. É lógico que a gente não vê muita referência de relacionamento saudável. Mas quando há amor e quando há saúde, são padrões que dão certo. E aí eu fico pensando nessas mães que são subjugadas, né, que são apontadas como erradas porque escolhem o tradicional, porque escolhem ficar em casa. E tem um pastor que eu assisto umas coisas dele, ele fala uma coisa que é muito engraçada, assim, a mãe... Cara, eu nem sei de onde a gente começou a falar disso, mas vamos embora, né? A mãe, assim, lavando louça, né, a dona de casa lavando louça e o capetinho, assim, na orelha dela. Sua inútil. Todo mundo lá, as mulheres tudo trabalhando, ganha dinheiro, tudo gostosona, malhada de academia, eu sei, lavando louça, que bosta. Você vê como é pervertida a realidade. A pessoa está ali servindo as maiores preciosidades que ela tem na vida, que é né, a família. Sim. E o capetinha lá, né? Isso é inútil, como assim? Tentando quebrar as virtudes, quebrar os paradigmas e trazer essa condição de infelicidade, né, de sofrimento psicológico. Eu acho interessante essa pegada, essa perspectiva que a gente dá às tarefas do cotidiano, porque é o que de fato elas são, né, cara? É a atitude de caridade e amor para as pessoas, né? Eu tento perceber isso, até às vezes que eu vou limpar a merda do cachorro. Por que eu tô limpando essa merda do cachorro aqui? Não é porque eu quero um ambiente, não, porque minha esposa não gosta de um ambiente assim. Você percebe? Você linka isso com algo, essa coisa, essa atitude, essa tarefa, a alguém. De amor, né? Agradar alguém, amar. E todas as tarefas têm a sua importância. Eu vejo assim, para a psicologia, a pessoa que pensa assim, que benefício tremendo não gera na vida dessa pessoa, né? De enxergar nas pequenas coisas, nas nuances da vida aí, o que cada coisinha contribui, cara. Contribui demais para você enxergar a vida e falar assim, ela faz mais sentido. Eu tô aqui para servir as pessoas, eu tô aqui para... E às vezes é aquilo muito que o cara fala, né? Você já sabe o que eu tô falando. A gente tá aqui. Ele é serviço, cara. É serviço, é o outro. Se não for pro outro, não serve de nada. A gente tá aqui batendo esse papão, né? Aí parece uma mistura de filosofia com piada, né? E cadê a psicologia? Gente, psicologia é isso. O que é psicologia? O que significa a palavra psicologia? Vem do origem grego que dizia respeito ao estudo da alma. Olha só. A nossa alma precisa atuar da forma com que ela foi criada para atuar. Não é algo objetivo. Não é algo objetivo. Nós não nascemos aqui para comer, beber, fazer cocô e dormir e reproduzir, igual o campo da biologia fala lá na escola. Também, mas existe muitas coisas além. E sempre que a gente se aproxima nessa coisa do amor, do serviço, nós estamos falando das esferas últimas, né, de desenvolvimento da alma humana, do espírito humano, que é o que precisa ser voltar a ser dito dentro do estudo da psicologia, urgente, se a gente quiser dar um fim útil para essa ciência, se a gente não quiser que ela seja fadada ao extermínio de si mesma, né, em inadequação, inutilidade daqui a uns anos. Silvia, aquela vez que a gente estava conversando, você falou algo que eu achei muito interessante, que eu vejo muitas pessoas desacreditando nisso, né, e ficando escravizadas nessa situação. As pessoas vão entender o que eu estou falando. O tratamento com o psicólogo, ele tem um fim, né? Ele tem que acabar, né? Porque tem que acabar. Falou, eu vi várias pessoas que começam a se tratar com o psicólogo e se tratam pra sempre. Falei, nossa, a pessoa não segura, mas e tá indo mesmo psicólogo, esse que é o perigo, cara. Acho que tá fazendo dinheiro. Não tem colega errado. E aí, o que você fala pra gente? Cara, tratamento com psicólogo tem cura, tem fim, tem prazo pra acabar? Tem fim. Precisa ter fim, o intuito é a cura, não é? Então, se você não consegue se aproximar da cura do seu paciente para dar alta para ele, eu acho que você tem que dar alta e pedir para que ele procure alguém que possa ajudá-lo melhor, né? Porque, enfim, é feito para acabar, gente. Não existe isso, né? Nenhum câncer a pessoa fica lá para sempre, né? Não tô menosprezando as patologias somáticas, psicológicas, né? Não é isso. Mas é saber que é feito para acabar. A alta é maravilhosa em psicologia, né? O que acontece é que, por conta do domínio da psicanálise, né, no campo da psicologia, né,
a gente está acostumado a ver tanto na realidade que a gente observa em nossa volta, quanto nos estereótipos dos filmes, né? O imaginário que foi construído através da mídia, Hollywood, a respeito da prática psicológica, né? Aquelas pessoas que ficam anos e anos e anos lá na frente daquele velhinho, fumando cachimbo e não resolve nada. A maioria, no estereótipo, a maioria sai pior do que entrou. E antes era um estereótipo, mas hoje virou uma grande piada na nossa cara, na cara do psicoterapeuta incapaz. Porque a gente observa isso, uma certa incapacidade de muitos terapeutas de tratar, de curar, de dar alta, de encaminhar, de dar fim, de dar destino, né? E isso tudo são dados, né, mais uma vez, sintomas da realidade onde a gente vive. Não tem mais meio, começo nem fim. Não tem mais certo, não tem mais errado. Não tem mais inferno, não tem mais céu. Tudo é relativo, tudo é permitido. Nada é certo, tudo é criticável. Então, digamos que a vivência da psicologia também é marcada pela realidade que a gente está inserido hoje, né? É triste. Mas ainda existem os bons terapeutas, né? E eu acredito que isso vai aumentar, né? Por conta dos novos cursos que estão sendo oferecidos no país, por conta dessa quebra da grande mídia. Isso é maravilhoso, né? Que está acontecendo. Enfim, e porque Deus é bom. Eu sempre vou falar isso no final. Porque, enfim, tem demanda para um problema, ele vai dar um jeitinho de ajudar a gente a resolver. Então, eu acredito que a tendência é que comecem a surgir pouco a pouco bons profissionais mesmo, pessoas formadas por pessoas capazes, né, bons alunos de cursos bons e completos que consigam de fato explicar o que é o homem sem destruir o mistério, sem destruir a necessidade da transcendência, do serviço, do amor, né? Eu acredito que tudo tende a melhorar se cada um fazer um pouquinho. Silvia, seguinte, um dos tópicos que a gente queria que você tocasse bastante, e vai ser legal o programa que a gente conversar. Você ia falar dos amigos. Não vamos falar agora, não. Vamos deixar por último, porque esse é mais, assim, é o mais esperado por todas. Você não concorda comigo? Os temperamentos? Dos temperamentos? Eu acho mais esperado. O pessoal quer saber disso, o pessoal que me mandou quer saber, então não vamos falar desse primeiro. Vamos falar de um tópico, assim, também muito importante para a nossa atualidade, né? Principalmente agora, né, você comentou com a gente sobre as questões das ansiedades, da depressão até, né? Então vamos deixar isso, os temperamentos, porque é muito saber, para o final. E fala um pouquinho pra gente, né? A gente tem visto uma sociedade que tem crescido em volta do, sei lá, mundo fitness, tudo certo, alimentação regrada. Tem acontecido isso e isso é muito benéfico, né? Isso é muito bom pro corpo humano, né? Não estou falando da parte estética, mas da parte fisiológica mesmo, né? A depressão, né? A ansiedade, essas coisas que o pessoal mandou para te perguntar a respeito disso, linkado à comida, né? Saudável, atividade física. Por que essa sociedade das telas, né? Está sofrendo tanto também, se essas questões podem ajudar de fato? Você disse se a atividade física coopera para que essas coisas saúde acabem mental. nisso, para a saúde sim, mental. lógico, física, gente, lógico. Física, alimentação saudável, né? O mundo fala muito sobre, né, suplementação e tudo mais no mundo psicológico, né? Sim. É aquilo, gente, nada é cindido, né? Eu não sei por que cargas d'água, na verdade a gente sabe, é por conta do pensamento materialista mesmo, as coisas são muito divisíveis para se estudar. Então pega-se, sei lá, um profissional, ele precisa se especializar dentro de psicologia e ele estuda psicologia humana, mas não fala do viés também biológico, sim, né? Em momento nenhum aqui eu quis, xingar quem é neuro, quem fala da psicologia mais biológica, porque ela é necessária também, precisa unir todas essas coisas, né? Sim. Falar sim do corpo material, das reações fisiológicas, né? Do comportamento, que são coisas mais, digamos assim, mais baixas no sentido de, enfim, mais concretas, mas e também relacionado, né, ao alto, as coisas do alto, a transcendência, o amor, o serviço, a consciência da realidade, a sensibilidade para a beleza, as camadas superiores do que é o homem, né, a inteligência e tudo mais. A alimentação e as atividades físicas, elas estão completamente linkadas à saúde do corpo. E aquilo que traz saúde para o corpo, traz saúde para a alma. Porque essas duas coisas são indivisíveis. Só segrega-se para estudar.
Sim. Na gente tem divisão? Não tem como. Você olha pra mim e vê meu corpo e vê minha alma ao mesmo tempo. Sim. Não vê minha alma, né? Mas, enfim, entenderam. Sabe se tem, né? Tá tudo aqui contido no mesmo espaço. Sim, umas coisas são... É isso porque eu cheguei a perguntar, porque além do pessoal ter perguntado muito, eu via que eu tava tendo, assim, sempre eufórico com a coisa do dia seguinte, eufórico com o que eu tenho que resolver e tudo mais. Aí até o Elton sabe, né, a gente fez numa academia de Muay Thai, que é do Daniel, né, Playboy, que tá até passando ali, quem quiser pode entrar em contato com ele. Isso ajudou muito, né, nessas questões psicológicas da minha vida mesmo, de assim, dar uma acalmada, dar uma baixada, né? Acabar lá com o meu corpo, Aqui instala. Isso, e ficar mais tranquilo para resolver as coisas, né, psicologicamente falando. Porque minha mente ficou melhor para trabalhar, para tratar com a minha esposa, para tratar com as pessoas ao meu redor a partir de uma atividade física. Eu queria entender, né, como que isso de fato funciona fisiologicamente no nosso corpo. Falando assim, direcionadamente mesmo ao exercício físico. Eu não sou nenhuma especialista nisso, né? Eu gosto das coisas do alto, das coisas brisadas, né? Mas assim, por exemplo, você fazer atividade física te dá uma produção de dopamina absurda, todo mundo sabe disso, né? E a dopamina é um neurotransmissor que ele está relacionado à sensação de pertencimento, a sensação de felicidade no sentido de que eu vou continuar realizando aquilo que eu estou realizando. Entendi. Isso a dopamina faz, em palavras humanas, assim. Sim. Então, como isso pode ser ruim, né, pra cabeça, né, pro mental, pro psicológico? A pessoa que ela tem muita dopamina, se ela não tiver com problema existencial, com algo ali que não se pega, né, ela facilmente é uma pessoa que se sente mais confortável na realidade, se sente mais confortável nos lugares, consegue, né, esse conforto que eu tô dizendo, ele não é só físico, tá, gente? Enfim, você precisa estar confortável frente às pessoas para que você olhe elas no olho. Já reparou que às vezes você não consegue olhar pessoas no olho? Sim. Isso é um desconforto que está dentro, né? Não é propriamente do olho, você não está com problema do olho. Existe algo em você que não se pega, que impede que o seu olho se movimente da maneira adequadamente. Então, você pensando no desenvolvimento da dopamina através do esporte, você está facilitando essa pessoa a ter essa sensação de pertencimento ao próprio corpo, aos lugares, a segurança de se comunicar e de, assim, uma coisa que eu vejo que reclama-se muito hoje, uma incapacidade de concluir as coisas até o fim. Sim. Uma incapacidade de manter-se numa rotina. A dopamina vai ajudar nisso tudo. E você consegue ela, uma das vias, através da atividade física. Alguns vídeos, né, que eu não entendo nada, mas eu vi alguns vídeos do Ítalo, né, que tanto foi citado aqui, ele falando, a pessoa perguntando algumas coisas para ele para ter a mudança de vida. Aí a primeira coisa que ele falava, seja forte. Não, seja fisiologicamente falando. Entra na academia, vai fazer um crossfit, vai correr, vai malhar, vai fazer um muay thai, vai fazer um boxe, vai fazer um jiu-jitsu, ele fala sobre isso, claramente pra gente. E é isso que eu achei tão interessante. Falei, caramba, para eu começar a mudar as coisas mais altas, né, das camadas mais superiores, né, eu primeiro preciso construir a minha base. Que minha base? Corpo humano, de fato. Eu achei muito interessante. Vem a questão da alimentação, né, porque eu pelo menos comigo, se eu como desenfreadamente qualquer tipo de coisa, de uma forma que dá na telha, eu sinto que isso influencia a maneira que eu trato a própria vida. De forma assim, se eu não tenho disciplina ou limite para me alimentar, não tenho limite também para me portar, para falar, para agir, para expressar o meu sentimento no sentido para mirar com uma pessoa. Então, o limite, quando ele é estabelecido, né, na esfera da vida fisiológica, ele contribui para as outras, né, para as esferas superiores mesmo. E é legal você falar exatamente do limite e do ato de comer muito, porque a falta de dopamina, ela está relacionada muito a comportamentos viciosos. Caramba. O uso excessivo de drogas, enfim, todo comportamento vicioso, não é só os relacionados às substâncias, né? Sim. Mas assim, todo comportamento vicioso, ele está linkado numa falta de capacidade de sentir-se satisfeito por aquilo que foi realizado, né? E a dopamina vem sanando esse problema. É o neurotransmissor dessa recompensa.
A palavra da dopamina é recompensa. E é algo que você consegue nas academias, né? Fazendo luta. O legal da luta é que ele ainda... muitas lutas linkam, né? Com essas coisas das camadas mais superiores que a gente está fazendo. Que a gente tá falando. A arte marcial tem disso, né? De filosofia. De disciplina, filosofia. A sensação de autoridade. A noção de autoridade. Hierarquia. Construção hierárquica, né? Você vai, através da luta ali, fazendo isso com o seu corpo, né? Respeitando o seu mestre. E a tendência é que isso extrapole, né, as paredes da academia ali. Você Todo respeito, então, ao Daniel Playboy aí. Sim, é super legal. Inclusive, eu tô só esperando o Saulo ter estatura para usar um kimono. Para colocar ele em alguma arte marcial, né? Porque eu quero isso, eu quero que ele aprenda mesmo a respeitar uma autoridade que não seja só eu e o pai dele, né? Eu realmente vejo assim o quanto é legal, né? A sensação de pertencimento, conseguir ficar ali, fazer a luta, ir sempre certinho, né? Não sair. Ordem também, né? Ordem. Acho que a gente pode tocar no assunto que estão chamado agora, né, Lucas? Podemos tocar nesse assunto já? Ih, o pessoal tá ansioso. Não, vamos. Inclusive, o nosso diretor audiovisual, senhor Walter Guimarães, está interessadíssimo nesse assunto que nós trataremos. Você vai rastrear o seu temperamento. Isso precisa ter lugar, porque a gente faz tanta referência aqui a esse tipo de coisa aqui, que ele fala, pô, você sabe qual que é o treinamento. Isso, né? Que eu sou Pokémon, eu sou Digimon. Então, temperamento virou signo. O zodíaco cristão. Mas então, foi chamado pro corte, para facilitar, né, pro nosso diretor audiovisual. Agora a Silvia Rangel, psicóloga, fala sobre os temperamentos. Gente, tá muito engraçado isso. Enfim, cara, o mundo dos temperamentos, né? É curioso mesmo, porque quando falaram a primeira vez eu fui doida a saber o que era, né? Eu falei aquele dia que eu prefiro falar dos temperamentos do que das linguagens do amor, né? Então que bom que vocês perguntaram dos temperamentos. Facilitar a sua vida. Então, gente, lembra quando eu estava falando das outras ciências que não as positivas, né? Que estudavam a alma humana antes do paradigma positivista lá do iluminismo? Uma dessas ciências era a ciência simbólica, né? E também, hoje em dia, nem se fala mais disso. Simbólica, você fala de simbólica, todo mundo faz assim, ó. O que é isso? Ocultismo. Herege. Magia é essa. Magia. Mas não é. A simbólica nada mais eu brinco que o símbolo, ele é a linguagem que linka duas realidades. A realidade lá de cima e a realidade aqui de baixo, né? Lá de cima, que eu digo, é o campo das ideias, o campo perfeito, né? De Platão, né? O campo da onde a gente tira as nossas formas, né? Porque a gente só pode chamar isso aqui de mesa porque a gente tem um modelo do que é mesa dentro da nossa cabeça. Então, esse campo de cima que eu estou dizendo é isso. É esse espelho de conceitos que existem, né, dentro da nossa mente e que nós acessamos o tempo todo para ler a realidade. Então, nós estamos falando de um espelho formado por símbolos. É isso, né? Não é difícil, né? Porque a gente realmente parou de estudar isso. É que a gente realmente parou de ligar para isso. A gente, que eu digo como espécie, né? E lá, né, no estudo clássico a respeito da alma humana, as pessoas falavam dos temperamentos já, isso há muito tempo atrás, né? Isso é muito antigo. Se eu não me engano é grego, mas eu posso estar errando, tá? Eu acho que é grego sim, esse estudo. E aí eles conseguiram, aqueles caras, que a gente não sabe muito bem o que deveria saber, mas não sei. Eles conseguiram dividir os homens, né, todas as criaturas humanas, em 4 possibilidades, em 4 símbolos. Representar todos eles em 4 possibilidades. Como eles fizeram isso? Observando o tempo todo, né? Eles tinham um tempo, eles paravam, contemplavam as estrelas, contemplavam as pessoas, não ficavam no celular jogando Candy Crush. Eles tinham um tempo, né, pra ficar ali. Gente, eu fico imaginando tanto que esses caras não pensavam, ficavam lá olhando, né? Porque não tinha nada assim que a gente conhece hoje. Então era outra realidade, né? Eu acredito que até as relações, tudo era muito diferente. E aí eles dividiram os homens em 4 possibilidades, né? 4 tipos de manifestação do ente humano, daquilo que é humano, e relacionaram cada tipo com um elemento. São os elementos basais que a gente conhece, né? Que todo mundo conhece, que é terra, água, fogo e ar. São os elementos que que você encontra na natureza, né? E isso tá em tudo que você olha, tem, né?
Enfim, vocês sabem, né? E é isso, terra, água, fogo e ar. Eu já tô ficando meio lenta pra falar, por conta da gestação mesmo, as coisas vão ficando, eu juro. Sabia que o estrogênio muito forte, né, grandes cargas de estrogênio, né, como acontece na gestação, dificultam a memória. E às vezes eu tenho dificuldade para acessar palavras, mas eu vou tentando aqui. Aí, gente, os 4 elementos, tá? Então, você que tá escutando aí, o cara ali do som, você tem um símbolo, né, basal, tá? Porque isso não diz respeito a tudo que você é, assim como os signos, né? Né? A galera dá cada justificativa, porque eu sou de Áries, minha lua tá não sei o que, porque eu não sei o que lá. Não é bem assim, até mesmo porque as personalidades, quanto mais maduras, menos tendem a responder pelo temperamento. Sim. Então é inversamente proporcional. Sim. Quanto mais maturidade, menos destemperado você é. Isso que dá pra perceber, ninguém nunca sabe qual que é o meu temperamento, né? Porque eu sou muito maduro. Maduraço. O meu não, o meu você percebe. Faz você um cara assim, destaque na maturidade. Não, mas pra quem conhece os temperamentos no rosto, não tem como, é só olhar pra sua cara que vê um colérico. Não é possível. Porque tem isso também. Tem, o seu sorriso é sanguíneo. Não, são traços. São traços que você vai identificando, né? Tem páginas. Eu sou colérica também, viu, gente? Pode zoar, porque eu assumo. Chegou, está chegado. Parece uma tocha, né? Já vai aparecer. Mas é isso. Então você tem você é representado aí, o seu temperamento, que ele vem antes da sua personalidade, antes do que você aprendeu em casa, digamos que assim, é uma base para que a sua personalidade, a sua criação, suas crenças se estabeleçam em cima, tá? É só uma base para você existir, igual essa mesa aqui, tá? Você tem e é um desses 4 elementos, né? Por que o elemento? Por que usar essa linguagem? Porque é o simbólico, né? Quando você fala fogo, você está falando de algo. Ele é quente, ele é perigoso, ele é expansivo, ele marca. Então, por isso que a gente linka a símbolos, né? Não é porque é místico, porque é o poder do fogo. Não é isso, gente. É porque o símbolo ele tá aí para isso, para comunicar. Né? Então, o que a gente pode dizer assim, né? No geral, não cabe aqui dar uma aula de temperamentos, né? Mas assim, observe o símbolo, né? Nós temos 2 símbolos quentes e 2 símbolos frios nessa, né? Os símbolos quentes, a gente tem o fogo e o ar, quentes no sentido de que expandem, ou seja, aquelas pessoas mais comunicativas que no lugar elas tendem a se derramar. Eu tava falando sobre isso na igreja esses tempos e eu até zoei na época, né? Porque o meu marido, ele é sanguíneo, ele é quente, ele é tipo você, assim, quente e expansivo, no nível, assim, absurdo, que é de ar, né? O ar... Gostei dele. O ar, ele tende a ocupar o máximo, a maior área dentro de um local, né? Eu lembro disso, né, na escola, quando estudava em química, sei lá. Química, sabe? Mas o ar, aquilo que é gasoso, quando você joga numa sala, ele expande, ele tenta ocupar o máximo de espaço possível. Sim. Né? A máxima de área possível. E o meu marido é assim, sanguíneo, né? Ele chega na igreja, assim, ele joga. Aí você cata o óculos dele lá numa cadeira, de repente você vê a Bíblia dele em outro lugar, ele esquece o casaco. Por quê? Porque não tem limites. É aquela coisa assim, ó. E aí, sorrisão, né? Os sanguíneos, o pessoal do ar. Todo mundo tem sorrisão, são olhos mais... os olhos dos sanguíneos são molhados. Nossa, caramba! Molhados. Por quê? Porque além de quente, o sanguíneo é úmido, né? Porque são 2 características cada temperamento, tá? Ou é quente ou é frio, ou é seco ou é úmido. E aí, na junção de 2 características entre essas, monta-se um temperamento. Sanguíneo, como a gente já havia falando, né? Quente, expansivo, e úmido no sentido de que tem água, então é flexibilidade. Quando você quer modelar o barro, você põe água. O símbolo é simples. O símbolo é para isso. É para te localizar ali no entendimento daquilo. Então é isso, tem água, então é mais volátil no sentido de que é adaptativo, é flexível. É mais fácil você fazer um sanguíneo mudar de ideia do que um colérico, que é o quente também, mas é seco. Então não é tão flexível, que é o caso do nosso querido aqui.
Quase não dava pra perceber. Eu lembro que quando eu conheci o Lucas, o primeiro contato foi embate pra mim. Porque colérico com colérico, meus queridos. Sabe, 2 touros vindo assim, ó. Foi tipo isso. Ele fez algum comentário, foi lá em casa ainda, né? Você teve lá. Caramba, o Lucas e seus comentários. Aí ele fez um comentário, aí eu colérica, né? Super territorialista. Eu falei, gente, o que esse moleque tá falando? Na minha residência. E eu falei assim, né? E aí, lógico, depois eu falei, nossa, nada a ver, eu tô viajando, eu sou colérica, né? Se liga. Mas é isso. O colérico... Sou um exemplar, né? O símbolo do colérico é o fogo. Por quê? Porque é seco, no sentido que não tem água no fogo, né, gente? O fogo seca a água. Não cabe os dois ali no mesmo espaço. Um vai deixar de existir. E quente no sentido de que é expansivo também, né? Então, nós somos comunicadores, nós somos muito bons comunicadores. Sabe por quê? Porque a gente tem um potencial de síntese. O fogo, quando você coloca ele em qualquer lugar, ele tende a extrair tudo daquilo, até que não sobre quase nada. A não ser que sobre aquilo que é eterno. Aquilo que não queima. Entendi. Tipo, você bota, sei lá... Ai, gente, agora vou ter que arrumar um exemplo, me ajuda. Diamante no meio do fogo. Diamante não vai se dissolver com facilidade. Queima, né? Mas assim, ele tende a queimar tudo em sua volta. O colérico, ele é perigoso, porque se ele não tem domínio próprio, ele machuca muita gente. Só que, por outro lado, ele tem um potencial muito grande de enxergar nas pessoas aquilo que ninguém vê. Porque ele consegue, pelo potencial de síntese, né, e de purificação, porque a palavra do colérico é a purificação. O fogo purifica, né? Ele consegue tirar tudo aquilo que é besteira, enxergar aquilo que é duradouro, aquilo que a pessoa tem de melhor. Isso é um potencial do colérico. Né? Não estou puxando sardinha pro colérico, mas é real mesmo. Coléricos são pessoas que eles tendem a iluminar caminhos, assim, sim, né? É lógico que, como qualquer outro, tem defeitos gravíssimos, né? A ira do colérico é terrível. O colérico irado, acabou. Como um sanguíneo desorganizado, é muito difícil, né? Porque o sanguíneo ele já tende à desorganização pela própria estrutura simbólica. Se ele não tenta ficar ali mais concentrado, não existe, só deixa os outros com raiva. Marido, né? Marido sanguíneo, né? Mas é isso, os dois são quentes, o sanguíneo, que é o ar, ele é mais úmido, mais flexível, e o colérico, ele não é tão flexível, ele é seco, né? Diferença de sofrimento de um pro outro, assim, Lucas sofre mais do que você, porque ele fica mais marcado, guarda, né? O fogo, a secura, é verdade, guarda, né? Igual a terra eu brinco da terra do deserto, que fica rachada, né? Quando falta água, quando não vem a chuva. Fica marcado, né? A gente reverbera por muito tempo. Alguém magoou, você fica lá. Só não faz mais isso com o melancólico, mas já a gente fala disso. Para diferenciar, assim, se você sabe que você é quente, expansivo, comunicativo, mas não sabe se é um ou outro, se é sanguíneo, ar ou colérico, fogo, tente pensar. Quando você se comunica buscando relacionamentos ou você se comunica para se expressar? Isso é uma grande diferença entre os dois quentes. O sanguíneo, ele é o maior relacionador do rolê. Ele relaciona bem mesmo, todo mundo gosta dele de graça. Por quê? Porque ele é isso, ele é o sorriso, ele é, enfim, aquilo que é... De fato, ele é fácil. O pessoal gosta do El. A clínica odontológica, se quiser patrocinar o sorriso do sanguíneo. O sanguíneo é fácil, né? O colérico já não é tão fácil. O colérico, ele se comunica muito, mas é para expressar aquilo que ele pensa. Ele não tá muito aí se aquilo vai gerar um vínculo, nem nada. Ele se comunica para marcar aquilo que ele é. É verdade. Né? E aí agora... Meus amigos que digam, né? Quase não foram meus amigos. Bem-vindo ao time. Tamo junto, eu entendo muito bem o que é isso. Agora falando dos frios, né? A gente tem ali junto o frio e úmido também, e um frio e eu tô sempre olhando para aquela câmera, ela vai ter vantagem. O frio e úmido, ele é o fleumático, né? A galera que... Todo pai quer um filho fleumático, porque é aquele filho pacífico que não reage. As pessoas fleumáticas, elas têm um potencial adaptativo e eles são os únicos que não reagem de primeira. Eles ficam de boa, né? Eles não são quase nada marcados, eles são tranquilos. Enfim, o problema do fleumático é que ele tende a ser tranquilo demais. Exatamente, a potência dele é aquilo que é o maior perigo dele, né?
Porque o fleumático, às vezes, se não tem alguém ali ou uma situação mais marcante para que ele entre em movimento, ele tende a se adaptar a tudo e a ficar no marasmo. Assim como a água, né, o símbolo, se você joga água aqui, ela se adapta à mesa. Aí você recolhe ela no copo, ela se adapta ao copo, né? Mas a gente precisa da água. Sim. Né? Ela é o tempero. A gente precisa dessas pessoas que se mantêm calmas quando tá todo mundo brigando numa sala. Tá o sanguíneo, o colérico e o melancólico brigando. É assim, o sanguíneo, o colérico... Posição fetal. Tava em posição fetal no canto do povo. O melancólico chorando, cai a gotinha. O melancólico, né, o frio e seco, ele reage também, só que a reação dele ela é diferente, ela é uma reação interna. Ele ira-se e explode por dentro. É difícil que ele comunique, mas aconteceu. Ninguém viu, mas aconteceu. Porque ele também é seco. A galera melancólica é a galera que eu brinco que tem alma de artista. É a galera assim, como a terra, né, como o símbolo, é um campo, é a terra, né, é nela que as coisas são geradas. O melancólico, ele oferece uma concretude, esse solo firme para que as coisas sejam instaladas em cima, né? Então, são pessoas profundas, são pessoas que, enfim, com grande potencial para as áreas intelectuais, porque conseguem ficar muito tempo em si mesmas meditando, né? Fazendo a mesma coisa, gostam muito de rotina, né? E é isso, gente. Eu deu pra entender? Claro. Quer fazer mais alguma pergunta sobre temperamento? Poderia ficar falando muito a respeito disso, mas não sei, né? Não, você vai falando, a gente vai lembrando dos amigos da gente, né? Então o pessoal que tá assistindo a live com certeza vai lembrar. Nossa senhora, ela falou do cara que é calmo, que é tranquilo, que se não mexer com ele... Que não reage. A pessoa já... Eu lembro de dois amigos meus, né? Do Samuel e do Gabriel. Eles são pais de amor. Anjos, né? Anjos, cara. Mas também se não... Ei, filhão, acorda, Brasil, bora. Precisa, né? Eu conheço melancólicos e essa tendência à arte, à profundidade, ao abstrato, ao belo, é digno do melancólico, porque tem as duas Júlias que a gente conhece. São melancólicas. E uma é formada em pedagogia e eu vejo toda conversa que a gente vai ter, ela busca algo profundo demais daquilo. E a outra Júlia, ela é música, canta perfeitamente, é música. Nossa, a gente são pessoas percebe. profundas. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, todo esse conhecimento está na área no campo da simbologia. Será que tem aplicação direta na realidade? Pô, gente, então se aprofunde. Quem que você é? Vamos deixar aqui a pergunta. Você é, então, que é colérico, sanguíneo, melancólico ou fleumático? Então tem muita aplicação, muita aplicação na clínica, então eu não entendo porque não foi ensinado isso, né? Porque academia, né? Nos privaram de saber desse tipo de conteúdo clássico. A pessoa que tem conhecimento desses temperamentos, uma vez que vê a aplicação disso na realidade, como que muda o relacionamento dessa pessoa com o seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, com seu patrão, com seus funcionários, e quanto que você pode ser beneficiado se você sabe aquela pessoa tem uma tendência a agir dessa forma. Então eu relembro de alguma forma, ou respondo dessa forma, que isso vai contribuir para o bem-estar disso tudo. Se eu responder dessa forma, eu sei como que vai ser a resposta, porque eu conheço ali a personalidade não, né? O temperamento. E é muito legal você ver isso até com seus amigos. Eu não vou fazer uma piadinha tão forte porque com melancólico. Exato. O melancólico, bom que você falar isso, né? A pessoa melancólica é a que mais se machuca, né? Precisa ter cuidado mesmo, como fala com os melancólicos. Principalmente pais com crianças melancólicas, né? A criança melancólica é uma pessoa que é uma criança que não deve levar palmada. Caramba. Porque aquilo vai ser tão profundo, vai ficar tão marcado, e a tendência é introjetar aquilo lá no fundo do que ele é, que marca-se uma violência que talvez para um colérico não seja nada. Para um sanguíneo, então, menos ainda. Tem alguma relação, assim, por exemplo, tal temperamento tem mais dificuldade de lidar com tal, ou mais facilidade de lidar com tal Entre eles? Tem que é natureza, né? Por exemplo, assim, eu não sei como seria pra mim se eu fosse casada com uma pessoa de temperamento frio, porque eu gosto muito de ir pra fora, né? Sou expansiva, quente, então eu gosto de conversar, gosto de sair, né? Eu gosto do agito. E o Alexandre, ele me acompanha nisso, ele gosta muito até também, ele é do agito também, né? Então eu fico satisfeita por ter casado com ele, ter escolhido o sanguíneo, porque facilita, né? Mas não existe essa impossibilidade de relacionar-se, né? A gente tem um casal de amigos que os dois são melancólicos. Nossa.
Imagina como eles se dão bem, eles A minha dois esposa é dentro de casa. fleumática, cara. Então, é muito legal. Mas o fleumático e sanguíneo, eles se dão bem, sim, né? ambos são flexíveis, né? E é isso, gente. Não existe uma impossibilidade de relacionamento. Você, pelo amor de Deus, Deus é perfeito. Eu nem ia fazer uma piada jacosa dessa. Você não né? pode perceber. De colocar incongruências, assim, espalhadinhas. Não, mas legal. Silvio, seguinte. Você vai deixar a pizza para depois? Vou. Mais? A gente vai preparar essa pizza muito boa, essa bordinha recheada aqui, ó, que o Baby mandou pra mim. Tá gostoso. Você pode tirar pra nós aqui, produção? Olha só, Silvia. Agora é o seguinte, momento de adrenalina, momento tenso, no Metanoia Podcast. É complicado. A gente quer que você agora participe do nosso desafio Babes. É o seguinte. Desafio Babes. Babes Pizzaria. Exatamente. Um abraço aí pro pessoal do Babes que mandou essa pizza deliciosa. Obrigada, gente. O pessoal lá da Mais Sabor que mandou o quiche delicioso aqui pra Silvia, que adorou. Hoje já comeu, né? Nem perguntou, não só pra decorar, que fica uma cara bonita. Ó, desafio Babes. E qual que é o desafio Babes? Ó, nós temos um dardo ali, Silvia, onde você vai ter... Socorro, né? 4 chances. 4 chances. 4 chances para arremessar ali ao dardo. A somatória da sua pontuação ficará registrada no pódio, onde os próximos convidados que virão aqui vão ser desafiados a superar aí a sua pontuação. Você topa aí o desafio? Tem que topar, né, gente? Tem como. Colérica veio até aqui, falou até do de feminismo. Vai topar o dardo. Estou aqui, Simone de Beauvoir. Faltou só Ana Campanholo. Diva, te amo, Ana Campanholo. Se um dia você assistir isso. Você aloca a câmera ali? Vou alocar a câmera aí. Eu vou ficar na narrativa aqui. Hoje você é o Galvão Bueno aqui do Metanoia Podcast. Se nós vamos colocar melhor. Olha aí, olha só. Cara. Deixa eu ver. Aqui tá legalzinho. Vou colocar essa aqui no dardo. Vamos lá? Ai, 3 chances. Facinho pra cá. 3 ou 4? 3 ou 4? 4 chances, pode ser 4 chances. Vamos lá. Não pode tirar um pouco da frente, pode chegar pra a câmera de pegar. Aí. Isso. 3 e. Vai. Vamos lá. Ih, desceu. Vai com firmeza, Silva. Respira. Com firmeza. Respira. Ih, tem que bater a cabeça do dardo. Boa, quantos pontos? 50 pontos! 2 apresentadores. Verdade, Léo. Então a psicóloga Silvia Rangel acaba de ser alocada no nosso pódio com 50 pontos. A primeira colocada. Olha só, então nos próximos convidados vão ser desafiados a superar. Claro, lógico. Competitivo. Agora essa bolha. O cara vai comprar um pra ficar treinando em casa. Eu quero aqui assistindo, né? Vinícius assistir a gravação só pra... Não, com certeza, vai testar aí, vamos treinar aí. Lembrando também, né, que todos os nossos celulares ali estão, né, gravando graças à internet fornecida pela Claro, que logo mais vai estar alocada aqui em São Lourenço. Estão abrindo uma loja nova, vocês podem passar lá e conhecer os planos deles. Um abraço aí pra Clara, que está fornecendo para nós. Muito obrigado. Um abração. 50 pontinhos, Silvia. Só que agora vamos pro quadro final aqui do nosso Metanoia Podcast. Primeiramente, já vou agradecendo você, que foi uma conversa muito gostosa, muito proveitosa. Nossa, foi legal. Eu vou combinar assim para extra podcast, a gente marcar um churrasco pra gente conversar. Principalmente com seu marido sanguíneo, a gente vai dar alta risada, acredito, tenho certeza, e ele vai ter muita prosa. Silva, vamos brigar nos 15 segundos. Eu sanguíneo tá ali, irmão. Eu controlo você, a Bia da Bia tá lá, leva a Bia ali. A Bia também é sanguíneo, graças a Deus, cara. Sanguíneo vem pra florear. Pra florear essa vida. E tem ali o nosso fleumático melancólico, que ele não se descobriu ainda, mas... Nossa, esse é o diagnóstico dela. The expert, nós somos especialistas. Ela não acredita em 2 temperamentos, então acho que vai pro melancólico. Não acredito. Então vamos partir para o quadro final. Agora é um momento tenso, né? Uma vez que a gente já te distraiu, né? Como você mesmo disse, ali no dardo. O pior é que a pessoa vem e já dá a dica contra si mesma, né? Você vê o espírito de ousadia. Verdade mesmo. Viemos pra quê? Pra ter espírito de ousadia no mundo. Lucas, eu vou falar uma palavra, você vai falar outra. Vamos revezar aqui, tá joia?
Seguinte, Silvia, a gente vai dizer 5 palavras, né, aleatoriamente, onde você vai responder. Eu tô mais nervosa pra isso do que pro dardo. Onde você vai responder de forma imediata com a primeira ideia que vier à sua mente, tá joia? Exemplo, carro, você vai falar a velocidade, enfim, você entendeu? Escola, né? Associação livre. Associação livre, ó, falou um termo técnico da psicologia. Fingindo que a gente sabia isso, é isso. Associação livre. Mas vamos começar? Vamos começar então? Vamos começar, você pode começar. Vamos lá, Silvia, primeira palavra, família. Saulo. Saulo é o filho dela, meu gente. Primogênito. Ah, legal. Sonho. Família. Ó, Que legal. legal. Vamos lá. Psicóloga é cheia das pegadinhas, legal. Mais uma. Ambição. Uma palavra diferente. Deus. Não é só colega, é só as coisas A missão é lá em cima, é o céu. Ah, legal. Lucas. Trabalho. Nossa, difícil, né? Trabalho, rotina. Silvia. Difícil agora. Moda. Gosto. Simples assim. Não gostei da Você gosta de moda, moça bonita. Um abraço pra Lili lá da essa Moça loja- Bonita, que é Eu gosto muito dessa referência loja. aí, Vai vir aqui nesse programa e vai contar com O Instagram dessa loja é um perigo, Por quê? né, Bia? Eu sei. Altamente sedutivo. É um perigo. Essa moça trabalha muito bem. Trabalha muito bem, né? Tá? É um perigo. Fica um abraço aí, pessoal da Moça Bonita. Você que tá aí se preparando para as festividades de final de ano, dá uma passadinha. Não tenho certeza que ela vai ter um look prontinho para te oferecer lá. Naquela Falou de moda, né? Também falou da atriz Semijoia. A dona dessa loja, atriz Semijoias, é a coisa mais linda do mundo. Não é possível, Lucas. Linda. Você fala isso. O que ele tá querendo, gente? E quem tá querendo? Não vou contar pra você. Esse sorriso que ele tá dando agora, ele não deu pra nenhuma outra empresa nesse podcast. Tem algum interesse por trás. Freud explica. Silvia, mas a gente quer agradecer você aqui por você ter aceitado nosso convite. Eu tenho certeza que vai ficar marcado para a história, porque já está marcado na história do podcast. Vai ser uma alegria tremenda te receber novamente, com certeza num contexto diferente. Vai ser muito legal. Quem sabe trazer o maridão aí, para a gente conversar com os nossos piados aí. Gente, ele é legal. Ele é legal. Ô, Bia, faz um favor pra gente, traz a lembrancinha aí, o brinde, que a Mais Sabor, comida afetiva, trouxe para nossa convidada especialíssima aí, olha só. Obrigada, Marcelo. Aí vai ser um item. Adorei. Se chama um brinde de 100% cacau, né? É doce. De chocolate, mas é 100% cacau, né? Não sei se é o chocolate em si, né? Só que eles não tem glúten, não tem aquela Ótimo. coisa assim. Tem farinha branca, Um tudo. negócio diferente. Não, é bom porque... Chique. É muito bom. Pro meu estado atual E lá eles vendem num preço bem bacana, eles Olha só. trouxeram bem acessível Gostei, esse gente. tipo Obrigada. de comida aqui. É muito gourmetizado. Eu acho interessante falar isso porque às vezes o pessoal acha que a comida fitness saudável é cara, inacessível, é só para um grupinho seleto de pessoas. E a Mais Sabor veio para revolucionar isso aí. Ai, Ela tá bom. veio para trazer Que o ótimo. negócio e falar que tudo é para todo mundo. Ela acessibilizou isso aí. Eu acho muito interessante da parte deles e te premiou com esse brinde. legal. Obrigado, gente. Gostei muito, tá? Silvia, mais uma vez agradeço. Aproveitar para agradecer também, tá? Claro, né? Manda um abraço à sua família. Não, agradecer, né? Porque igual eu falei para aquele dia para vocês, né? É curioso. Eu falei isso também no Instagram. É curioso perceber um lugar de notoriedade, por mais pequeno que seja, por mais assim, enfim, vocês sabem, né? É um pequeno local de notoriedade, um pequeno local em que a sua voz é colocada como algo que merece ser ouvido, sabe? Isso pra mim além de curioso, chega a ser emocionante pra mim mesmo, né? Porque eu realmente, às vezes, como a gente tem esse hábito de ficar olhando muito pras pessoas, a gente acaba criando o hábito de olhar muito pra si mesmo. Sim. E aí a gente começa a contemplar o quanto somos pequenos, o quanto ainda precisamos crescer pra caramba, o quanto, enfim, não fizemos às vezes nem 10%, nem 1% do que
enfim, fomos projetados para fazer, né? Pela minha crença, né? E aí, quando eu sou chamada, né, para falar algo, para explicar, ensinar algo, eu fico assim feliz e emocionada e curiosa, né, por saber o quanto esse local de pequenez mesmo. Então eu agradeço por ter me convidado. Vou adorar voltar sempre que vocês precisarem, podem contar comigo, tá? Porque gosto de falar, vocês já sabem, né? Foi um prazer estar aqui, vocês me receberam muito bem. Queria parabenizá-los mais uma vez pela iniciativa, né? Não é fácil montar algo do zero. Não é fácil se aventurar no mundo de empreendedorismo. Nada disso é fácil. E ainda bem que não é fácil, né? Senão a gente encontraria muito mais porcaria por aí do que já encontramos. Gelado muito por baixo. Então, assim, ousem mesmo, parabéns. Ousem mesmo, cresçam, sejam ousados no sentido de vão atrás das pessoas que vocês realmente admiram, tragam conteúdo legal, não tenha medo de expor muitas vezes o que vocês pensam, né? O que vocês acham que é útil, Sim. né? E é isso, dizer que eu realmente acreditei nesse projeto de vocês. Eu acredito e por isso eu vim, por isso eu tô aqui. Muito obrigado. Te agradece, a gente deseja uma boa noite para todos vocês que nos acompanharam até aqui. Vai ter um linkzinho na descrição para dar uma ajuda para vocês também, né? Porque a gente é ajudado pelo telespectador e nós também queremos contribuir de alguma forma na vida de vocês. Clica no link aí, vocês não vão se arrepender. Uma boa noite, muito obrigado novamente, Silvio. Muito Tchau, obrigado, gente. Nelson. Tchau, gente. Até mais. Até mais. Traz a pizza da finalidade. Agora eu vou comer.